Boa noite a todos. Lá fora está frio, mas aqui dentro tem muito calor humano. Que bom. Eu sinto muito feliz em vocês me darem essa oportunidade de eu poder falar, dessa paciência, dessa tolerância que vocês têm em me ouvir. Isso me deixa muito feliz, muito contente. Claro que eu agradeço a todos, encarnados e desencarnados. Agradeço também a Deus, nosso Pai amoroso, pela oportunidade de estarmos juntos, pelos amigos que Ele me deu. Agradecemos também a Jesus por todos os ensinamentos, por todos os exemplos deixados, vividos entre nós, mostrando que é possível, sim, viver a lei de amor num ambiente de expiações e provas. Como o Júnior disse, vamos iniciar o capítulo 28, né? Coletânea de preces espíritas. É uma coleção de preces espíritas que não necessariamente precisa ser feita naquela ordem. Nós vamos ver exatamente sobre isso também. Nós vamos ver agora a parte de introdução desse capítulo. Capítulo 28, Coletânea de preces espíritas. Introdução, esse item aqui, ó. Certo? Bem, claro que vamos falar de prece, então é necessário que a gente lembre o que é a prece, coisa rapidinha, né? A prece é uma evocação, um ato de chamar em auxílio. A prece também é uma súplica, um pedido insistente. A prece é uma glorificação, prestar homenagem a Deus. E a prece é uma adoração, gostar de modo intenso, adorar a Deus. Quando a gente fala adorar a Deus, não é que Deus pediu e Ele quer que nós façamos isso. Claro que Ele quer ser amado, sim. Ele nos ama infinitamente, no mínimo a gente tinha que amá-lo. Mas adorar a Deus tem um significado interessante em benefício nosso. Veja bem, aquele que adora a droga, ele se torna um drogado. É isso? Com aparência inconfundível. Aquele que adora o álcool se torna um alcoólatra, inconfundível também. Está percebendo a relação? Se nós adorarmos a Deus, nós vamos nos tornar divinos. Benefício próprio, adorar a Deus. É essa intimidade que nós temos que criar com o nosso Paizinho. Adorá-lo, para que nós também nos tornemos divinos. Por quê? Porque Jesus disse, e Jesus já tinha adorado e unificado com Deus, a ponto de dizer assim, eu e o Pai somos um. E também nós seremos um com Jesus e um com o nosso Pai. Então, como eu disse sobre fórmulas, a forma não é nada. A forma de fazer a prece não é nada. O pensamento é tudo. Só para comparar sobre forma, se a gente fizer um queijo, e os mineiros aqui, né, Sóstenes, sabe bem como faz isso, ou fizermos um doce, depois de pronto, nós podemos colocar numa vasilha circular, triangular, quadrada. Isso altera o paladar do queijo ou do doce? Não. Então não é a forma que é importante na prece, é a essência, é o conteúdo. Isso é importante. Então, se estamos falando de fórmula, qual a utilidade das fórmulas? Por quê que os Espíritos passaram algumas receitinhas para nós? Sim, para orientar nossas ideias. Chamar a atenção sobre certos princípios. Porque tem gente também que acha que não orou se não tiver uma linhagem de pensamento, uma sequência. E ajudar, né, os que sentem dificuldades em exprimir suas ideias. Só por isso que eles ditaram essa coleção de preces. Só por isso.
Tudo bem? Ainda sobre fórmulas. A forma não é nada, o pensamento é que é tudo. Mais vale um bom pensamento do que muitas palavras que não tocam o coração. Uma prece lida não é tão importante como uma prece espontânea, sem a leitura, que sai do coração. Porque as palavras são carregadas de sentimentos. Já perceberam quando uma pessoa fala alguma coisa com certo rancor da gente, com um certo ódio? Junto vai o sentimento de ódio. Isso é prejudicial para quem emite, principalmente. Então, um pensamento bom é aquele pensamento da humildade, da caridade, do amor, da fé. Esse pensamento deve acompanhar todas as preces. Ainda sobre fórmulas, notai com que ar de distração e desinteresse as preces são ditas na maioria dos casos. Não no caso de vocês, que são espíritos de luz, né? Aqui presentes, encarnados e desencarnados, são espíritos de luz. Mas muitos fazem prece mecanicamente. Se uma prece mecânica fosse útil, eu colocaria meu celular no modo de repetição e gravaria uma prece. E colocaria 100 vezes. Como que o meu pensamento acompanhou isso? Como que o meu sentimento teria acompanhado isso? Não acompanhou. Então não tem valor, porque o valor está no sentimento que vai acompanhar a prece. Quando a gente conversa com o nosso pai ou com a nossa mãe, nós colocamos um gravador para falar com eles, ou temos a grande alegria e a satisfação de conversar pessoalmente com eles, sentindo a sua presença, daqueles que estão encarnados, sentindo a sua presença também daqueles que estão desencarnados, que nós não vemos com o corpo físico, mas eles estão nos vendo. O respeito por eles, o carinho, o amor, isso é o que importa, e não as palavras, a forma. Ainda sobre fórmulas, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Os espíritos nunca determinaram uma fórmula padrão de preces. Nós temos uma fórmula padrão de prece que Jesus, o nosso modelo e guia, deixou para nós. Jesus é nosso modelo. Jesus é aquilo que nós temos que olhar e copiar para ser igual. Ah, João, mas é muita pretensão. Não é não. Jesus disse, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Jesus também continua na escalada evolutiva. Sim, aqueles que pensam que desencarnando nós vamos nos aposentar, estamos enganados. Vamos continuar em evolução. Sede logo perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, não é isso? Jesus disse isso. Então os Espíritos nunca determinam uma fórmula padrão de prece, mas Jesus deixou uma prece para nós, que é o Pai Nosso. Veja que Ele não disse assim nesse momento, Pai meu. Não, é Pai Nosso, de todos nós. Jesus é nosso guia também, como o Júnior leu na lição de hoje. Por que nosso guia? Porque Ele estava no reino de Deus e veio até nós nos dar a mão para que nós possamos segui-lo. Ele veio por amor. Então veja, para ser guia tem que conhecer. Alguém que vai passear aqui na cidade, lá em Bonito, Mato Grosso do Sul, vai contratar um guia que chega lá, nós falamos para ele, onde vamos? Ah, não sei, eu também não conheço aqui. Não é guia, não é isso? Guia tem que conhecer, tem que ter planejamento. Amanhã vamos, logo que amanhecer, vamos ver tal lugar, a caverna não sei o quê, o rio não sei o que lá, o lago. Esse é o verdadeiro guia. Então, nenhum dirigente de centro espírita, nenhum palestrante, nenhum presidente, nenhum papa, nenhum bispo serve de guia. Porque não sabem para onde vamos. Para onde vamos, Jesus conhece o caminho, que é o reino de Deus. Quando os Espíritos dão
uma fórmula, é apenas para fixar as ideias e para chamar a atenção sobre alguns princípios da doutrina espírita. Para chamar a atenção de alguns princípios da doutrina espírita. Por isso que eles nos dão orientação. Só por isso, não que aquilo tem que ser seguido como uma fórmula. Veja, aquele que ora pelos bons espíritos, por exemplo, a prece vai a Deus. Deus atende seus filhos através dos seus filhos. Os espíritos que estão mais unificados, que estão mais próximos de Deus, são aqueles que vêm ajudando-nos de cima para baixo, até chegar àquele que ora. Percebem isso? Deus atende o homem, Deus acolhe o ser humano através dos seres humanos. Deus atende suas criaturas através das criaturas. Isso é maravilhoso. Mas nós podemos orar diretamente para bons espíritos, ou orar, por exemplo, para Francisco de Assis, orar para Bezerra de Menezes, ou podemos orar diretamente para Deus. Só que o retorno, o atendimento, vem através dos bons espíritos que chega àquele que ora. Concordam com isso? Quem concorda, mantenha-se como está. Olha, eu fico tão contente, todo mundo participou. Isso é maravilhoso, a gente se sente satisfeito aqui na frente. Preces de outros cultos, preces de outras religiões, preces de outras filosofias religiosas, não só o cristianismo, mas o budismo, o maometano, os hinduístas, né? Como é que é as preces deles com relação ao espiritismo? O espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, de todas as religiões, de todas as doutrinas, desde que ditas do coração e não apenas com os lábios. O espiritismo aceita, reconhece todas as preces de todas as religiões, do budismo, do Umbanda, dos evangélicos, desde que ditas do coração, e não aquela prece dos lábios. Mais perto. Está baixinho? Ah, tá. Maravilha. Obrigado. Deus não se apega a determinada fórmula. É o caso do doce ou do queijo. Não é a forma do doce, arredondada, ou quadrada, ou triangular, ou estrelar, que interessa. O que interessa é o doce. Não é isso? O queijo. Então, as preces precisam ter qualidades? Claro que sim. E quais são as qualidades da prece? Sinceridade, por exemplo. Ser sincero, não tentar enganar a Deus, dizendo, Pai, se você fizer isso para mim, eu faço aquilo. Não, isso é barganha. Como se diz lá em Minas, isso é catira, não é isso? Isso é troca. Também a qualidade da prece tem que ter clareza do pedido. E é interessante que a gente pode fazer o pedido e anotar num papel. Por que anotar no papel? Porque a gente acha que a prece tem que ser atendida instantaneamente, e não é isso. E se a gente não anotar, a gente não vai lembrar que fez o pedido. E seremos atendidos naquilo que é útil para nós, e não naquilo exatamente que pedimos, achando que é útil para nós. Por exemplo, alguém pede, Pai, eu quero ganhar na Mega Sena. Será que é útil para ele? Ou será que ele vai se perder no poder econômico, na riqueza, vai abandonar a família? Primeiro que abandona é a esposa, né? Troca duas, uma de 40 por duas de 20, e perde contato com aqueles que era do seu nível social. Agora ele vai se relacionar com pessoas
de nível social mais alto. Ele vai entrar em queda moral, que é a pior das quedas, a queda moral. Cair de um muro, cair de uma escada não é perigoso. O maior perigo é a queda moral, é aquela em que a gente se torna hoje pior que ontem e amanhã pior do que hoje. Queda moral. Então Deus não vai dar a mega-sena para ele, porque está enxergando que isso vai ser prejudicial para ele. Assim como nós, pais e mães imperfeitos que somos, não damos aos nossos filhos de 2 anos, 3 anos de idade, uma faca para eles brincarem, uma faca bem afiada. Não. Nós sabemos que eles podem se machucar. Deus também vê isso em nós. Não vai dar facas, entre aspas, para que nós, mesmo adultos, venhamos a nos machucar, cair em queda moral. Também a qualidade da prece não precisa usar muitas palavras. Quem usava muitas palavras eram os fariseus, porque a prece era cobrada pela quantidade de palavras. Sim. Por isso que eles foram chamados de hipócritas. Vós que devorais as casas das viúvas com longas preces, sem sinceridade. Percebem? Também a prece tem que exprimir uma ideia. Qual que é a ideia da prece? Nos unificar com Deus. Nos tornar conectados com Deus. Isso é o exercício da prece. Quando nós conseguirmos nos conectar com Deus, no início vai ser conecta e desconecta, tipo aquela internet de escada, você discava, daí a pouco caía tudo. Mas quando nós nos conectarmos com Deus, é uma felicidade. Não haverá mistérios para nós, porque estaremos conectados com a fonte de todas as informações, de todas as doutrinas, de todas as filosofias, de todas as ciências, de todas as religiões. É o nosso paizinho amoroso. Também a qualidade da prece, pureza no coração, sentimento de humildade, aquela simplicidade profunda com bondade, aquele sentimento de caridade, de ajudar ao próximo, aquele sentimento de confiança em Deus, aquele sentimento de amor acima de tudo. Quem ama é caridoso, quem ama é humilde, quem ama confia em Deus. O perdão é uma das situações mais difíceis para nós encarnados no planetinha Terra. E quanto custa perdoar em moedas de reais? Quanto custa perdão? Em moedas? Não custa nada, 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 nada. E por que nós temos tanta dificuldade em perdoar? Porque temos orgulhos, porque temos egoísmos. E isso nos torna infelizes. Aquele que não perdoa não se liberta, a ponto de continuar reencarnando junto com o seu adversário. É sim. O amor une, é uma maravilha. Você pode estar no Brasil e o seu amor no Japão, na China. O amor une. Mas o ódio une também. Une tanto que as pessoas nascem na mesma família para se corrigirem. E se não resolve, une tanto que nascem com 2 espíritos no mesmo corpo. Chipófagos, acho que é o nome, não é? Emendadinhos um no outro. A ponto de uma dizer para a outra, um caso de 2 irmãs. Uma ficou doente e a outra falava, essa infeliz vai me matar. E odiavam-se mutuamente. E a reencarnação é a oportunidade para corrigir isso. Então, a prece nos auxilia muito isso, conduzir a reflexão, a pensamentos elevados. Numa reunião mediúnica, um espírito se manifesta sem enxergar aqueles que está tentando ajudá-lo. Que seja a mãezinha, que seja o pai, um avô, uma avó. Está tentando ajudá-lo, está do lado dele o tempo todo, mas ele não vê. Quando a gente atende esses espíritos no diálogo, você começa a fazer uma oração para que ele acompanhe.
a oração faz com que o seu nível de vibração melhore. E ele diz, minha mãe, estou vendo minha mãe. Minha mãezinha veio me acolher. A mãezinha está lá há dezenas de anos tentando ajudá-lo. E ele não conseguia enxergá-la. A prece tem esse poder também. A prece tem que ser usada com exame, um arrependimento, com humildade. Elevar os nossos sentimentos, sentimentos fraternos. A tolerância, uma necessidade tão grande na nossa sociedade hoje. A paciência, a misericórdia, o perdão, o amor, a humildade, a caridade. Então a prece não deve ser um ato mecânico. Quem conversa com pai e mãe encarnado de forma mecânica? Nenhum de nós. É uma satisfação, é uma alegria, é um prazer conversar com nossos pais e nossas mães. Eu conversava com meu paizinho encarnado com muito carinho. Deitava de frente a ele nos últimos dias e dialogava. Converso com minha mãe atualmente, com 95 anos que ela tem. Lúcida, faz a prece de Cáritas de ponta a ponta, que eu não decorei até hoje. É uma satisfação conversar com nossos pais e mães, ainda que eles estejam desencarnados, eles vão nos sentir a presença, a nossos sentimentos, associados às palavras, tocam-lhe os corações, chega no interior deles com uma voz muito clara, muito sincera, muito nítida, do pensamento nosso, se transforma em palavras muito fortes dentro deles. Por isso, orar sempre por eles, sem cobranças, sem exigências. E nós haveremos de desencarnar, com certeza, daqui 150 anos nenhum aqui estará encarnado. Tá bom, 150, né? Vocês estão felizes com isso. E aí nós vamos perceber quanto é importante a prece para eles e para nós. Não se deve considerar essa coletânea, essa coleção que nós estamos apresentando, que Júnior vai apresentar, que cada um de nós vamos apresentar durante as próximas semanas, não devemos considerar essa coletânea como um formulário único, mas apenas como uma variedade entre as instruções que os Espíritos dão. Uma das variedades tantas que os Espíritos dão, tem muitas preces, tem muitas preces. Esta coletânea de preces espíritas é uma aplicação dos princípios da moral evangélica, da moral cristã, da moral do Cristo Jesus. Kardec não desenvolve uma moral nova, não. Ele desenvolve e explica claramente a moral cristã, a moral do Cristo. E o Cristo é o Evangelho. A biografia que está em João, Mateus, Marcos e Lucas é biografia, porque o Evangelho é o Cristo, Jesus, que viveu dando exemplos para todos nós. Os deveres para com Deus e o próximo, isso é uma aplicação dos princípios também, em que são lembrados todos os princípios da doutrina espírita. Vocês vão analisar que essas preces que nós vamos ver nas próximas semanas, e começando pela prece de Jesus, né, prece dominical, que essas preces mostram princípios da doutrina espírita. Por exemplo, prece aos desencarnados. Ora, os espíritas têm desencarnados, outras religiões não têm. Por isso está mostrando que é um princípio espírita. Preces para os desencarnados, preces para os espíritos obsessores. Percebem? Todo aquele que lançasse a maldição, a discordância, contra as preces que não fazem parte do seu formulário. Tem pessoas que não gostam das preces espíritas, porque eles são de outra religião. Todo aquele que lançasse a maldição contra as preces que não fazem parte de seu formulário, provariam não conhecer a grandeza de Deus, porque Deus não se apega à forma do queijo e do doce, ele se apega à essência, ao doce. Não importa se você ora ajoelhado no milho,
ou no chão, se você ajoelha para orar ou não, se você ora durante muito tempo repetindo a mesma palavra, isso não importa. Importa o sentimento que vai junto com a prece. Por isso, a palavra tem poder. Os evangélicos exploram muito essa frase. A palavra tem poder. A palavra tem poder de nos auxiliar, de nos tirar de situações difíceis, de nos esclarecer, de nos estimular, de nos conselhar e de nos consolar. Mas a palavra também tem poder de nos destruir. Quando as pessoas dizem coisas que nos colocam para baixo, que nos diminuem, que nos ofendem. Percebem? Por isso, muito cuidado, a palavra tem poder. Querem mais informações sobre isso? Leia o livro de Miramês, Nos Domínios da Palavra. Já leram? Maravilhoso. A gente vai tomar muito mais cuidado com as palavras. Há 5 categorias de prece desta coleção, desta coletânea. Preces em geral. Começando com a prece dominical, o Pai Nosso. Preces para si mesmo. Preces pelos encarnados. Preces pelos desencarnados. E preces pelos doentes e obsediados. Percebem? Tem 5 categorias de preces neste capítulo 28. Eu devo confessar, eu já confessei isso ao Júnior, que eu não tenho o capítulo 28 preparado. Eu tenho todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, de 1 a 27, todos preparados. Inclusive a introdução, inclusive notas históricas, aquela parte toda. Mas o capítulo 28 eu não tinha, agora estou preparando. Tem capítulo que eu tenho mais de 200 slides, igual o capítulo 5, por exemplo, Bem-aventurados os aflitos. Deus, Jesus também, me deu a oportunidade de falar do Evangelho para ver se eu começo a praticar. E é esse o objetivo de quem vem aqui na frente, de quem vem orientar, quem vem fazer palestra, quem vem dizer, quem vem ler, quem vem estudar junto. É a oportunidade de melhorar, começar a praticar o Evangelho. Isso não é privilégio meu, do Júnior, do senhor que fazem palestra aqui. Não é privilégio, não. É aqueles que estão mais necessitados, Jesus empurra para frente. Não é, senhor Armandinho? Aqueles que estão mais necessitados, dá a palavra para eles, para que eles falando, e veja, às vezes eu faço 3 palestras em média por semana. E eu sou obrigado a ouvir todas as minhas palestras. Então veja, eu vou acabar aprendendo, vou acabar praticando. Compreender a lei de amor é importante. Compreender e praticar a lei de amor, isso é o que interessa, o resto não tem pressa. Não é isso? Saúde é o que interessa. O amor é que interessa, o resto não tem pressa. O resto é passatempo, como estar professor, estar médico, estar engenheiro, estar químico. Passatempo, já que nós não somos capazes de fazer um curso intensivo do amor. Nós vamos praticando e fazendo o curso do amor de forma homeopática, em doses homeopáticas. Então está aí as 5 categorias de preces que nós vamos nos ocupar as próximas semanas. As preces desta coletânea são todas precedidas de uma exposição de motivos sob o título de instrução preliminar. Então, antes de começar a prece do Pai Nosso, tem instruções preliminar, que é para entender as palavras que compõem aquela prece, o objetivo daquela prece, as consequências de quem ora aquela prece. Veja, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, versículos de 11 e 14. Só para lembrar, as cartas de Paulo foram ditadas, sabem por quem?
quando Paulo chorava na igreja de Coríntios, que ele não conseguia atender a todas aquelas igrejas que ele fundara, e outras que fundaram sozinhas, e outras que os seus companheiros fundaram, ele não conseguia atender a todas nas suas dúvidas, nos seus problemas, nas suas necessidades. Jesus materializa-se para ele na igreja de Corinto e diz para ele: por que choras? Aí ele explica o motivo e Jesus diz: use os poderes do Espírito para atender a todos. Você pessoalmente não consegue ir lá, mas use os poderes do Espírito, escrevendo. Use os poderes do Espírito, hoje, na atualidade, com o YouTube e outras plataformas de internet, não é, Dalmo? Use os poderes do Espírito. E então, nessa ocasião, Jesus disse para ele: doravante, eu vou ditar para você as cartas, para atender aos problemas, às dificuldades, às necessidades de cada uma dessas igrejas, a de Coríntio e tantas outras. Só que Paulo de Tarso, que foi Saulo antes, não era capaz de compreender, de captar o pensamento do Cristo. Era muito elevado o pensamento do Cristo para Paulo. Doravante eu colocarei Estevão, seu cunhado, que você assassinou a pedradas, para ser o intermediário, o médium, entre eu e você, Paulo. Eu ditarei as cartas. As cartas de Paulo foram ditadas por Jesus. Veja, quando ele diz assim, lá na primeira carta de Paulo, no capítulo 13, ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos, que Paulo conhecia de língua dos anjos? Nada, nem eu. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, quem conhece é Jesus. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver amor, não é caridade, é amor. Se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu doe todos os meus bens para os pobres, isso é caridade, não é? Doar os bens aos pobres. Se eu não tiver ágape, amor, eu nada serei. Veja que não é caridade, porque caridade já está sendo feita. Ainda que eu doe todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver amor, ajuda ao pobre, mas não ajuda a mim. Não me edifica. Percebe? Maravilha que é isso? Aqui Paulo diz assim: se não entendo o que significam as palavras, seria um bárbaro para aquele com quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro em uma língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência não colhe fruto. Por isso, toda prece deve ser feita na nossa língua com clareza. Não basta ser feito na mesma língua, mas tem que ser com clareza. Como é que está o tempo? Está na faixa? 15 para as 9, né? Então está ótimo. Eu vou colocar uma musiquinha para nós cantarmos, porque é uma maneira também de sintonizar com Deus. Uma prece é muito bom. Uma prece cantada dizem que é muito melhor. Eu vou pegar aqui, ó, para nós cantarmos agora e já liberar aqui rapidinho. Paz pela paz, Nando Cordel. Aquele slide com problema. Desculpem. Estou com o slide com problema, mostrei para o Júnior mais cedo. Muita paz a todos, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela tolerância. Muita paz.